Olá, meus alunos, vamos a uma correção de atividade de carga elétrica, onde vocês fizeram na aula passada. Primeira questão aí, determine a quantidade de elétrons que deve ser perdida por um corpo para que ele adquira uma carga positiva que corresponda a 3,56 vezes 10 a menos 10 coulomb. Dado carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa carga elementar vocês devem memorizar, porque nem toda questão ele vai aparecer para vocês. Mas sempre esse valor, e é representado pela letra E. Esse E que eu vou colocar aqui não é de elétrons, é de carga elementar. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19. Quer que você encontre o número de elétrons e lhe deu a carga. 3,56 vezes 10 a menos 10 coulomb. Você vai substituir na fórmula os números que vocês têm na questão. Q igual a N vezes E. Então, no lugar do Q, você vai colocar 3,56 vezes 10 a menos 10. Igual a N, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. Troca de membro. Nesse caso, você não precisa trocar sinal, porque nós estamos só trocando a posição. E mesmo que ele fique menos e menos, quando você multiplicar por menos 1, os dois também vão ficar positivos. Então, não tem necessidade. Aí, você vai dividir 3,56 vezes 10 a menos 10 por 1,6 vezes 10 a menos 19. Divide o 3,56 por 1,6, que dá 2,225. O que você vai fazer com a potência? Quando se estuda em matemática, produto ou quociente de potência, nós temos regras básicas. Como aqui nós temos um quociente e a potência é a mesma base, então você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, menos 10 menos 19. Menos 10, aí faz o jogo do sinal. Menos por menos dá mais. Menos 10 mais 19 igual a 9. Lembrando que você faz a diferença e conserva o sinal de maior módulo. Por isso, aqui nós temos 9 positivo. A segunda questão diz: suponha que a carga elétrica referente a um raio seja de 45 coulomb. Determine a quantidade de elétrons que compõem essa descarga elétrica em termos de 10 a 20 partículas. Dado a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, a carga é 45 coulomb, você quer achar o número de elétrons e deu a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Na fórmula, nós temos que o Q, que é a carga, é igual a N vezes E. O Q, no lugar do Q, eu coloquei 45, que era o valor que deu na questão, igual a N, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. Troquei de membro, do mesmo jeito que fiz na questão anterior, e dividi o 45 por 1,6 vezes 10 a menos 19. Como o 45 não tem potência do lado dele, significa que ele vai ter uma potência de 10 elevado a zero. Ficaria 45 vezes 10 a zero. Dividimos o 45 por 1,6, que achamos 28,125. Aqui nós temos quociente de potência do mesmo jeito. Como 45 tem 10 a 0, então 0 menos 19. Faz o jogo do sinal, menos por menos dá mais, 0 mais 19 dá 19. Como lá pediu partículas de 10 a 20, então eu fui colocar esse número aqui na potência para 20. O que foi feito? Passa uma casa aqui entre o 2 e o 8. Essa carga ela é positiva, é 1. 1 mais 19 dá 20. Por quê? Porque aqui agora é produto, então a gente soma. Tá? A terceira questão diz: deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro pelos processos de eletrização conhecidos e obter uma quantidade de carga negativa de 6,4 microcoulomb. Esse símbolo aí é uma letra grega e significa micro. Como C é coulomb, então fica microcoulomb. Sabendo-se que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb,
Para se conseguir a eletrização desejada, será preciso quantos elétrons? Nesse item, quando nós estudamos, nós temos alguns símbolos que são representados como o micro, que é 10 a menos 6, o nano, que é 10 a menos 9, e o pico, que é 10 a menos 12. Como nós estamos trabalhando com colo, então nós vamos colocar o C depois de cada um. Pode ser qualquer outra letra que você, dependendo da unidade que vocês estejam trabalhando. E nós vamos usar a fórmula Q igual a N vezes E. No lugar do Q, eu substituí o micro por 10 a menos 6. Então, no lugar do Q ficou 6,4 vezes 10 a menos 6. Igual a N, que é o número de elétrons, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. Troquei de membro e fui dividir este 6,4 vezes 10 a menos 6 por 1,6 vezes 10 a menos 19. Dividindo 6,4 por 1,6, nós vamos dividir só esses, então deu 4. Nós vamos conservar a base e fazer o mesmo processo. Ó, quociente de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, menos 6, que é o expoente do numerador, menos 19, fiz o jogo do sinal, menos por menos dá mais, menos 6 mais 19, 13. Então, 4 vezes 10 a 13. Questão número 4. Calcule a carga elétrica de um corpo que possui excesso de 24 vezes 10 a 12 elétrons. Lembre, quando o átomo ou elemento possui elétrons em excesso, ele está com carga negativa. Então, você vai dizer que ele está eletricamente carregado negativamente. Considere o módulo da carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Q, que é o que eu quero achar. O N, 24 vezes 10 a 12, e a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. A fórmula continua sendo a mesma, Q igual a N vezes E. Aqui eu posso achar o Q e o N. O E é fixo, é um valor fixo. Q igual a N, que é 24 vezes 10 a 12, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplica o 24 por 1,6, 38,4, vezes 10. Aí você vai fazer aqui a fórmula de potência. O que que diz? Produto de potência de mesma base. Conserva a base, ó, a base é 10. E soma os expoentes. Um é 12 mais menos 19. Faz o jogo do sinal, mais por menos dá menos, mais 12 menos 19 dá menos 7. Só que eu coloquei notação científica, passei uma casa. 3,8 seria 10 a 1, mais 1 com menos 7, menos 6. Ou pode você encontrar 3,84 microcoulombs. Micro, lembrando, corresponde a 10 a menos 6. Questão número 5. Um corpo possui 2 vezes 10 a 20 prótons e 4 vezes 10 a 20 elétrons. Qual a carga elétrica desse corpo? Aqui ele já deu números de prótons e números de elétrons. Então, eu quero saber quem é que está em excesso. Os elétrons estão em excesso. Então, eu vou fazer 4 vezes 10 a 20 menos 2 vezes 10 a 20. Mas você poderia também colocar ao contrário. 2 vezes menos 4 vezes 10 a 20 e fazer a diferença. Como eu sei que é elétron, essa carga aqui vai ficar negativa. Então, 4 menos 2 é 2. Você vai conservar a base e o expoente. Na multiplicação, na soma, você sempre conserva. Por isso, você não pode subtrair com expoentes diferentes, nem somar, né? A carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, você vai achar usando a fórmula Q igual a N vezes E. O Q vai ficar 2 vezes 10 a 20, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplico 2 pelo 1,6, que dá 3,2. Conserva a base e soma os expoentes. Mais 20 com menos 19 dá 1 positivo, que você pode colocar ou não, porque não é obrigatório você colocar o 1 aqui. Isso quer dizer que esse 10 aqui já indica uma vez. 3,2 vezes 10 dá 32 coulombs.